Quem fala é o Thiago Bellani e agradeço esse espaço aqui na Paradise Clicks. E o Otacílio preparou algumas perguntas que eu vou ler e responder. Então vamos lá. Primeira pergunta: poderia fazer uma breve apresentação? Bom, eu sou de São Paulo, capital. Atualmente eu moro na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina, e tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. E meu primeiro contato com o jogo foi há 20 anos atrás. Então, na verdade, não com o jogo, com a WizKids, né? Foi há 20 anos atrás, eu tinha 13 anos. E eu digo WizKids porque eu comecei no Mage Night, que é o primo do HeroClix. E esses eventos rolavam naquela estrutura bem clássica da Devir, que era bem legal na época. A Devir ainda não tinha destruído o, a distribuição oficial, né, do HeroClix, então era sempre um salão ali com muita gente jogando jogos de miniatura, né, era bem legal. Mas com o tempo o Mage Knight perdeu força, eles lançaram uma coleção chamada Sorcery, que deu uma envenenada no jogo e a empresa meio que não quis salvar, né, não quis fazer esse movimento. Mas nessa época que o Mage Knight estava perdendo força, estava chegando um outro jogo muito incrível, que era o D&D Miniaturas, da Wizards, e esse jogo foi sensacional. Até ali era o melhor jogo que eu teria participado, foram momentos bem bacanas. E quando o D&D começou a pensar em lançar o 2.0 e mudar tudo ali, etc., tinha um outro jogo já rolando muito bom, que era o primo dele, que era o Star Wars Miniaturas, que eu fiquei um bom tempo também. Tive boas experiências por lá, foi bem legal. E muita dessa galera eu jogo até hoje, é um pessoal que ainda tá aí, que acabou indo pro HeroClix, né? Foi para outros jogos. Mas enfim. Depois, então, do Mage Knight, do D&D e do Star Wars, lá para 2008, por influência de um amigaço meu, que foi o cara que me levou, na verdade, pro Mage Knight lá atrás, meu mestre total, que era o Renato Pimentel. Ele já era campeão brasileiro de HeroClix e na época ele estava treinando para um outro brasileiro. Daí eu falei, pô, vou entrar nesse jogo aí, nesse ritmo de treino. E acabei pegando o top 8 nesse nacional, o Renato ganhou. Eu nunca vou esquecer, porque foi um top 8 ali com o Brunão, o Bruno Painkiller. O Bruno no auge do meta, assim, jogando pra caralho, um absurdo. Fez a final com o Renato, mas o Renato acabou bicampeão brasileiro. Renato, um jogador extremamente fora da curva, assim. Um cara fantástico. O Renatão, para quem não sabe, morreu de depressão. Mas, enfim, foi um jogador, assim, extremamente talentoso. E depois acabei ficando vários anos sem jogar nada, totalmente fora do mundo do RPG. E lá em 2017 bateu uma saudade extrema. Eu queria muito jogar, queria competir. E falei, não, vou voltar no HeroClix. Na época até falei com o primeiro cara que eu falei, assim, lá procurando foi o Sawazato, que é o Ting, um jogador extremamente clássico aí de São Paulo, um cara foda. Ele me direcionou ali pra galera mais sangue no olho ali, competitiva, e foi muito bacana. Eu lembro de, na volta, ir lá visitar a galera jogando uma etapa da Liga Lativéria. E, pô, foi um momento muito legal, que eu revi uma galera de muitos anos, tinha muita gente jogando, a loja bem temática, foi muito legal. E a partir dali eu voltei para competir, então treinando bastante, comprando tudo que era coerente para mim, que fazia sentido, e deu muito certo, tive resultados muito legais, enfim, uma galera aí que é amiga até hoje. Então, daria para dizer que esse foi meu começo e uma apresentação inicial. Próxima pergunta. Segunda pergunta: como você descreveria ou definiria o HeroClix? Bom, o HeroClix tem mais de 20 anos, né? Então, ele já foi muita coisa, ele já testou muitos cenários e eu digo que esse indicador de longo prazo, de estar vivo no longo prazo, é um dos melhores indicadores do HeroClix, porque isso diminui
a chance de uma merda muito grande no futuro. Ah, a empresa não vai errar? Não, nada a ver. Ela, como todo mundo e, enfim, como todo negócio, ela vai fazer umas cagadas, mas, enfim, essa experiência sempre vai contar a favor dela e diminuir a chance de uma cagada federal, assim. E mas quando eu sou perguntado por alguém fora desse universo dos jogos, etc., o que que é o HeroClix, eu geralmente trago o exemplo do xadrez e acrescento, né, outros fatores, né, dados, cartas, o mapa muda, enfim. E também, geralmente, eu dou esse exemplo, que é o seguinte: o xadrez ele sempre começa com esse equilíbrio perfeito entre as forças, né? E isso é raríssimo no HeroClix, né? Você precisaria jogar com um time 100% igual do cara, com um mapa que é 100% espelhado também, e mesmo assim, com rolagens de dados, enfim, posicionamentos, etc., você vai abrir ali, vai caminhar por várias possibilidades diferentes. Mas o que, que é muito interessante no HeroClix e que você não tem no xadrez? Entre diversos fatores, né? Um dos mais interessantes é que você tem uma vasta variedade de peças que tem os seus valores de combate e habilidades, etc., que vão se alterando durante a partida. Então essa flutuação é muito legal de jogar, entendeu? E que mais? Vale comentar também que o HeroClix, obviamente, ele não fica orbitando ali só em volta do competitivo. O cenário do For Fun ele é enorme também. Eu acho até que é maior no HeroClix do que em vários outros jogos que eu vejo. A proporção de jogadores competitivos com jogadores mais For Fun no HeroClix é bem grande ali pro lado do For Fun. E o For Fun ele é importante porque o HeroClix tem uma barreira de entrada meio complexa. E o For Fun ele diminui essa barreira de entrada, entendeu? O cara consegue, o iniciante consegue ali, consegue ter a dedicação ali do cara que só quer brincar mesmo, se divertir, ensina o iniciante numa boa, etc. Tem pequenos grupos que fazem isso. Isso é bacana. Mas se o objetivo é competir no HeroClix, como tudo, aí vai exigir treino, repetição, etc, etc. E estudo, né? Eu geralmente falo que a vitória ali no HeroClix, a sua vitória ali, se você quer mesmo competir, ela começa fora da mesa de jogo. Então você já chega ali no game entendendo bem o que você precisa fazer, tendo uma leitura boa do time do oponente. Então vai exigir estudo, etc. Terceira pergunta: qual o seu estilo de jogo? Bom, como eu gosto de uma pegada mais competitiva, eu preciso ir me adaptando às mecânicas novas que são lançadas e entender quais são as peças assimétricas do formato. Assimetria, nesse caso, significa o seguinte: qual peça, para aquela linha de pontuação que ela custa, está entregando um valor acima da média. Vou dar um exemplo. O Félix Fausto é uma peça assimétrica para a linha de 30 pontos. Ele entrega mais valor que a média. Agora, quanto ao estilo de jogo, é o seguinte: existem. As mecânicas vão ser lançadas e existem algumas mecânicas com uma tocada que exigem uma tocada mais agressiva e outras mais defensivas. Ou você pode ter no seu time um estilo de estratégia que você captura ponto e depois se defende. Também é super válido, né? O que é importante fazer a pessoa pensar é o seguinte: esquece essa ideia de que jogar certo ou jogar bonito é sair correndo e bater primeiro. Não. Jogar certo é entender exatamente o que você está fazendo. Você não está indo para trás de um bloqueador porque ele é bonito. Ah, parece seguro aqui. No turno seguinte, aquele bloqueador vai explodir na sua cara e você vai morrer. Esquece. Você precisa entender o que está acontecendo. Antes de movimentar suas peças, você precisa ter uma boa projeção do turno do oponente. Quando você passar, você precisa ter uma boa leitura. Onde que ele chega, o que ele vai fazer. Entendeu? Então treinar é isso, não é entender só o seu time. É ter uma boa leitura da entrega de valor do turno do oponente, do turno seguinte, entendeu? Então é isso. Eu, às vezes, vou estar com times super defensivos. Ganhei
um torneio que foi super legal lá do Guizarra, a segunda etapa do Guizarra, que foi a nomeada, foi um pulp nomeado. Eu ganhei com um time super defensivo. Em 4 rodadas eu fiz 180 pontos, mas ganhei todos os jogos, controlando no Rally Dice. Então um time mais controle, entendeu? Agora, por exemplo, lá no pulp presencial, eu joguei com um time super agressivo. Então depende do momento, depende das peças que estão ali no Modern. Então, se você quer jogar competitivamente, esteja sabendo que você não dá para se fechar só num estilo. Você precisa ter o leque aberto e treinar vários formatos diferentes. Quarta pergunta, qual sua visão sobre o for fun e qual sua visão sobre o competitivo? Bom, o jogo está num momento de transição, né? Ele deu mais um passo, na verdade, nessa transição, que é o seguinte: você tem peças desenhadas por modelo antigo do jogo, atuando nesse modelo novo do jogo. O jogo, na minha opinião, ficou bem mais legal. Ele já estava bom e melhorou com essas mudanças. Então, mapa menor acabou sendo um negócio legal, peças começarem equipadas acabou sendo um negócio legal. Os terrenos que você coloca na mesa antes de começar, claro, na minha opinião, tudo isso foi bacana, eu gostei. E o que acontece? Logo vem a rotação, então essas já vai cair mais uma boa abraçada de peças que foram desenhadas para o modelo antigo e estavam aí presentes nesse modelo novo, então isso é ótimo, isso vai deixar o jogo mais saudável, isso vai trazer dinâmicas diferentes, coisas extremamente apelonas e que estavam entregando um valor, muito, mas muito bizarro, como Scarab, Magic Jaspers, quem mais? Venom Mags, um monte de apelação, Scarlet com o Chaos Marker, enfim, muita apelação louca caindo e coisas novas, né, saindo. Então Notorious tá vindo aí, vamos ver o que vai jogar, o que não vai jogar. Pro Pulp eu já comecei a fazer uma listinha, tem uma coisa ou outra que é legal, umas dinâmicas novas vindo, então é sempre um momento gostoso. E o for fun é o seguinte, o for fun ele é super importante porque, como eu comentei anteriormente, a barreira de entrada para novos jogadores no HeroClix é complexa e todo esse ambiente do for fun ajuda muito a recolher esse jogador, a dar os primeiros passos com ele. Então isso é muito legal. E mesmo pessoas que acabam não tendo contato com novos jogadores, porque infelizmente é um pouco raro essa entrada de pessoal novo, essa galera se encontra e se diverte sem essa sombra da competição, né? É o que eu falo, competir é legal para quem gosta, mas mesmo para quem gosta tem uns momentos complexos, né? Geralmente quem é muito competitivo sofre muito ali na derrota, entendeu? Fica puto, etc, enfim. E é complexo, é bom observar essas coisas para tentar dar uma melhorada. Mas enfim, o for fun não tem esse peso e isso é muito bacana. Então é o que eu digo, tem espaço para tudo, tem espaço para você competir, ser loucão, tem espaço para você jogar super leve, tem espaço para você abraçar o novo jogador que está chegando e ajudar ele de uma forma adequada. Tem espaço para tudo, né? Ligas com 1000 temas diferentes. E agora finalmente o Pulp, que é um formato que encaixa muito bem para o Brasil, né? Aqui, por inúmeros motivos que todo mundo já conhece, é um cenário que o jogo acaba ficando super caro, a gente não tem distribuição oficial, tá jogando quem ama muito mesmo esse universo. Então o Pulp, faz com que aumente a chance de você ir para uns treinos com os colegas e todo mundo tem muita coisa, né? Então isso é bem bacana. Eu tô até vendo que o Pulp tá trazendo de volta jogadores aqui em Florianópolis. Já rolou um torneio ali em Itajaí com o pessoal de Curitiba. Foi super legal, fiquei muito feliz que eu consegui levar. E é isso, tô sentindo que o Pulp trouxe um aquecimento pro cenário de novo, acho bem legal. Pergunta número 5. Quais suas dicas para os iniciantes? Bom, eu acho que a dica mais interessante é combar os treinamentos presenciais com treinamentos online. Por quê? Primeiro falando do treinamento online.
No treinamento online, o jogador iniciante tem acesso a algumas ligas e nessas ligas ele vai poder jogar com pessoas de outros estados e, de novo, a porcentagem de jogadores for fun no HeroClix é grande. Então o cara não vai entrar numa liga online jogando com um maluco de outra cidade, vai ser um monte de louco explodindo ele. Mesmo se ele pegar um jogador mais competitivo, vai ter um diálogo, vai ter um ensinamento, vai ter um monte de dica antes e depois do jogo. Outra coisa interessante do jogo online: todos os jogadores têm acesso a tudo, entendeu? Então todo mundo tem os mesmos mapas, todo mundo tem as mesmas peças, não tem esse blá 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 ridículo de pay to win, etc. Então é um cenário que ajuda também o iniciante a filtrar as compras futuras, porque ele testou muita coisa, ele viu coisa ali, etc. Daí ele já entende o que é bacana investir, etc. O jogo presencial, pô, é maravilhoso, né? O jogo presencial é foda. Você consegue ter leitura do jogador, você consegue... Ele é um jogo muito visual, né? É gostoso, né? Jogar o HeroClix presencial. Obviamente, é ultra recomendado, é ultra necessário. Mas é aquilo, é mais difícil, né? Reunir a galera, algum lugar que, sei lá, tem um ritmo muito alto, é tipo uma vez por semana, entendeu? Por isso que o HeroClix Online é interessante, ele costura bem essa situação. Você joga lá o seu presencial quando dá e não perde ritmo com o online. O online te mantém jogando, te mantém aprendendo, e é aquilo, tem tanto competitivo como for fun. Sexta pergunta: qual minha opinião sobre o formato Pulp? Bom, eu acho que o Pulp ele tem uma média de entrega de valor que na prática ali no jogo é a média que a maior parte dos jogadores busca para ter uma experiência legal, entendeu? Tipo, é como se o Pulp tivesse numa potência de jogo que é mais gostosa de jogar. Por exemplo, eu achava o Pauper chato, entendeu? E o 300 Modern tava muito apelão. Então o Pulp tava ali no meio, entendeu? E na minha opinião foi um acerto total de mão assim da empresa. A empresa mandou muito bem. E eu acho que é um formato também que combou muito bem com esses novos mapas, essas novas peças que estão sendo lançadas. Então, sei lá, acho que foi o custo, né, muito baixo, então dá para você ir jogar e todo mundo tem bastante time, tem acesso a qualquer coisa do formato. Então, é bem legal, é bem divertido. Acho que vai ser o formato, né, de novo, acho que vai ser o formato mais jogado do Brasil, sem dúvida. Acho super coerente, por exemplo, sei lá, vai ter nacional, aquele nacional não oficial organizado pelos jogadores. Tem que ter o nacional padrão e o nacional pulp também. Então, no momento, é o formato que eu mais tô gostando de jogar. Tô pegando tudo e na internet também, nas ligas, no momento é o formato mais popular. Então, fica a recomendação para treinar em pulp, para, pô, testa aí, você não jogou pulp ainda, pô, monta um timinho e vai jogar. Sem dúvida vai se divertir. Competindo ou não, vai se divertir. Sétima pergunta: algumas dicas para a montagem de times pulp. Pela ótica competitiva, minhas dicas seriam o seguinte: abre ou HC Units ou HC Helms, e dentro desses sites você vai encontrar funções onde você consegue salvar uma porrada de peças, consegue salvar times também, etc. E aí, batendo de novo nessa tecla, eu falo: busque as assimetrias positivas. Então, são as peças que entregam mais valor que a média. Se você pesquisar no grupo do HeroClix, ali no HeroClix Eternamente, ou lá no Facebook também, que tem um grupo grande, ou na Paradise Clicks, ou conversando com a galera, mais pesquisar nesses sites, você vai conseguir chegar numa lista de peças muito boas. Tendo essa lista em mãos, eu indico que você comece a montar os seus times. E para quem está começando a competir, ou está, enfim, está querendo
é um jogador for fun, mas quer ter um time mais competitivo, tá começando ali a brincar mais competitivamente, quais são as minhas dicas? Você precisa que seu time esteja manifestando alguns indicadores positivos. E quais são esses indicadores principais quando a gente olha para o HeroClix? Primeiro que eu falo é mobilidade. Então, sem uma mobilidade eficiente, provavelmente, tem muitas variáveis no HeroClix, provavelmente você vai perder peças primeiro. E isso, enfim, vai ser mais uma dificuldade. Você vai ter mais esse desafio, vai ter que virar o jogo, etc, etc. Então tem um time com mobilidade. Seja essa mobilidade com TKs muito bons, seja essa mobilidade carregando, ou ambos. O segundo indicador importante são os modificadores. Então, Perplex, Range Combat Expert, Close Combat Expert, tudo que modifica os valores de combate vão te ajudar a acertar ataque, etc, etc. Então ele aumenta suas chances de sucesso. Geralmente eu gosto de jogar com muitos modificadores. No Pulp eu jogo com 3, 4 Perplex. Bom, C seria controle de probabilidade. E aqui é muito simples. Se o seu time não rerola seus dados ou não rerola os dados do oponente, provavelmente o seu time é ruim. O próximo seria TK, que eu falei ali em cima da mobilidade, também está vinculado com o TK. Então, seu time geralmente vai precisar de TK. É aquilo. Essa não é uma regra que vale para todos os times. Como eu disse, o HeroClix é hiper vasto e vão ter times que não jogam com essas coisas. Mas a grande maioria jogaria muito melhor se tivesse todos esses indicadores equilibrados. Depois de TK eu falo do Outreach, então sem essa capacidade de anular alguns poderes, você vai depender muito dos dados, muito. E geralmente isso dá merda. O outro seria a liderança. A liderança antigamente não era tão forte, de um tempo para cá ficou muito boa, porque ela já te dá uma ação adicional. Seu time em 300 pontos ali vai fazer geralmente 4 ações. Pela liderança estar presente. Às vezes ela limpa a peça, às vezes você passa na liderança, tem peça que cria outra peça. Enfim, liderança é muito importante porque imagina o seu oponente jogando com liderança e você sem. Ele vai ter uma entrega média de valor muito melhor que a sua. Ele tem uma ação a mais que você todo turno. Então lembra de olhar para a liderança. O que eu digo? Eu digo que se o seu time está muito equilibrado com esses indicadores, se você olhou sistemicamente para o seu time, você tende a guiar a sorte com gentileza. Oitava pergunta, poderia relatar sua partida Pulp com o Thiago Pinto da Luz? Times. Bom, aqui é o seguinte, rolou o primeiro torneio Pulp do Brasil organizado pelo Fábio Guizarra, lá do Rio de Janeiro. Fica um abraço aí pro Guizarra, um cara muito legal. E foi um torneio online, muito bacana. Então, jogadores de alguns estados, etc. Bem legal. E vamos falar dos times. O Thiago jogou com Karima em 75 pontos, Blue Marvel em 50, Red Widow em 45, Psycho em 45, Darcy Lewis em 25, Pepper em 25, Black Cat em 20 e a Cuco em 15. Então, olhando rapidamente aqui para o time do Thiago, e essa fica a dica aí para todo mundo que quer competir, que quer melhorar o seu jogo, tenha uma boa leitura do time do oponente. Então, batendo o olho aqui no time do tio, o que ele me fala? Ele me fala que ele vai extrair muito valor se ganhar o mapa, porque a Karima ignora uma porrada de coisa, o Piper ignora uma porrada de coisa, o Psycho ignora uma porrada de coisa. Você vê aqui que o Thiago seguiu aqueles indicadores super importantes de equilíbrio. Então ele tem liderança, ele tem 3 batedores muito bons e ainda o cara pode tomar um mind control muito louco de um Psycho da vida. Ele tem o melhor PC do jogo. Ele usou o Piper, que fecha muito bem com essa galera range, etc. A Cuco, que é incrível por 15 pontos. Darcy Lewis, que é incrível por 25 pontos. Que entrega valor naquele papo que a gente estava falando dos modificadores. Então você vê que ele tem tudo o que precisa aqui, tá? É um time equilibrado. Eu não sei se eu falei na resposta anterior, mas quando você estiver montando o seu time Pulp competitivo, aí, sei lá, pela primeira vez, um exercício bem básico e bem legal tenha 150 pontos do seu time ofensivo
e 150 pontos do seu time defensivo, suportes. E aí, com a prática, você vai ajustando. Ah, não precisa de tanto suporte, eu quero mais um batedor. Ah, não, tem batedor em excesso, eu preciso de um suporte. Entendeu? Mas a partir dali a conta é legal. É uma conta de equilíbrio. O meu time, esse era um torneio onde a cada rodada você poderia trocar os times, se você quisesse, mas eu já esperava que o Thiago não fosse trocar. Ele estava vindo de 3 vitórias também e com muito ponto, ou seja, ele estava deitando com esse time, batendo todo mundo. E, enfim, já conheço o Thiago há muitos anos, eu imaginei que ele ia falar, foda-se, eu vou jogar com esse time. Eu troquei o meu time da final. Até a final, eu ganhei as partidas com um time mais controle. Então, eu tava ali com o Rally Dice, o cara atacava, eu trocava o dado, o cara errava, eu ia ali, caçava um ou outro ponto, etc. Agora, o meu time para a final contra o Thiago, eu escolhi ser hiper agressivo. Tá? Então, eu escolhi... a formação do meu time é Franklin Richards em 65 pontos, Blue Marvel em 50, Red Widow em 45, The Watcher em 40... Strange em 40, Team Lanter em 30 pontos, Mary Jane em 15 e a Cuco em 15. Então, de novo, um time bem equilibrado entre ações ofensivas e suporte. Tá? E uma coisa muito legal que tinha no meu time é que eu poderia dar um TK de até 8 casas. Então, eu poderia jogar meus principais batedores até 8 casas, porque eu estava com o TK do Strange, 4 casas, e depois o Watcher com range 8, ignorando tudo, poderia jogar a peça mais 4 casas. E essa super mobilidade joga 8 para frente, vai lá dar Charge Flurry, vai lá dar um Hypersonic, vai lá dar um Running Shot com Range Combat Expert, etc. Isso é muito, muito bom. Tanto que o Vigia é minha peça favorita e infelizmente ele está caindo agora na rotação. Então, olhando rapidamente aqui para o meu time, eu tenho os Flurries bem fortes com a Red Widow, o Franklin geralmente vai escolher um Charge Flurry alguma coisa, Blue Marvel dando Pulse Wave, empurrando geral, Strange e o Watcher dando Perplex, o Watcher também tem um Outwitch incrível, tem esse TK de 8 casas que é muito foda, o Strange passando na liderança pode colocar o Astral ou pode colocar o Wong, que é bem bacana, Team Lanter vai cair também, mas até ali... é um super PC, ele e a Black Cat são incríveis como PC, mas o Team Lanter é foda, ele vai fazer barreira, ele vai dar PC através da barreira, com range 6, e esse range 6 para esses mapas novos é muito bom. Então vamos lá, depois Mary Jane para eu fazer Pogs, Pog enchendo o saco pra caralho, e a Cuco 15 pontos, eu analiso o time ali e vejo se eu quero começar com Perplex, com Outwitch ou com PC. Contra o Ti eu escolhi Perplex, por quê? Porque eu imaginei que o Ti ia seguir com o mesmo time e já pensei numa jogada para fazer contra a Karima dele. Então eu pensei, se eu ganhar nos dados contra o Thiago para escolher se eu começo ou se eu quero o mapa, eu quero começar. Por quê? Porque provavelmente o Ti colocaria um desses mapas novos cheios de elevado. Então a gente rolou os dados, eu ganhei, escolhi começar. O que geralmente muitas pessoas não fariam, porque o cara, nossa, você vai deixar a Karima escolher o mapa? Sim, nesse caso sim, porque eu já tinha algo em mente. Então, o Ti escolheu o mapa do Ultron, cheio de elevado, etc, etc. E a gente começou o jogo. No primeiro turno, o meu Strange passou na liderança, fez um Astral para fora da linha da área inicial. E eu fiz ali uma barreirinha de graça, dei uns Perplex, que, enfim, nem precisava tanto, porque eu deixei meu time ali na área inicial, com a imunidade de primeiro turno, bem importante. E aí o Ti veio. O Ti já veio com a Karima, desceu ali por um elevado, fez um running shot bem interessante, posicionou bem ali os PCs, modificadores, etc. E já matou o Astral, lá do outro lado do mapa, fazendo 15-0. Só que aí veio a jogada que eu já tinha pensado. TK de 8 casas na Red Widow, vários Perplex, etc. Charge Flurry contra a Karima do Ti, lá do outro lado do mapa. E qual que era a questão? A Red Widow ganhou 3 Perplex no ataque. Por quê? Porque ela ia bater 100 PC na Karima, 15 para 18, 3 ou mais, e com a Black Cat perto. Então, se eu cagasse um dado muito merda, não teria como eu rerolar e eu perderia o jogo. Porque acertando só um ataque, por exemplo, contra a Karima, minha Red Widow ia estar lá na frente, ia morrer, como morreu no turno seguinte mesmo, em resposta ao que já era esperado, e eu ia me ferrar. Mas eu acertei esses dados que eram fáceis e troquei esses 45 pontos da Karima por 45 pontos da Red Widow pelos 75 da Karima, que foi ótimo.
E mesmo com o Astral já tendo morrido, era 75-60, então eu fiquei na frente. O que exigiu que o Ti continuasse colocando pressão e tentasse buscar ponto. Mas é aquilo, eu joguei os Pogs para frente para atrapalhar. Enfim, como é que o Ti respondeu no outro turno? Isso é importante também. Ele deu os outwits perfeitos ali na Red Widow, deu Charge Flurry com a Red Widow dele na minha, matou ela rapidinho. E na sequência já começou a preparar o time dele para buscar mais pontos nos outros turnos. Tá? Então começou a fazer ali movimentação com o Psycho, enfim, com o Blue Marvel, que ele nesse jogo acabou não entregando muito valor também. O meu também não, nenhum dos dois Blue Marvels, enfim. Depois, um pouquinho mais pra frente, eu lembro que eu perdi minha Mary Jane numa porrada. Muito importante, agora que eu lembrei. Quando a Red Widow do Ti matou a minha Red Widow, eu respondi no outro turno, escolhendo 3 poderes lá com o Franklin. Se eu não me engano foi Running Shot, Range Combat Expert e PC, se eu não me engano. Dei um TK de 8 casas nele, e ele... Não foi Running Shot, foi Personic Speed. Agora que, pra ficar mais claro, eu escolhi Personic Speed, Range Combat Expert e PC. E eu dei um Perplex no range do Franklin para quando eu batesse na Red Widow, eu tivesse fora da área de efeito da Black Cat. Enfim, o Franklin deu esse Hypersonic, matou a Red Widow e começou a voltar. Então, a partir dali, eu já tinha matado a Karima e a Red Widow, eu comecei com uma ação bem mais defensiva. Terminei o Hypersonic do Franklin mais para trás, fui fazendo barreira, fui aumentando minhas defesas, etc. O Ti até tentou um ataque lá bem importante, não deu certo. E, se eu não me engano, a pontuação que ele fez em cima da Mary Jane foi com o Piper, foi um tiro lá ignorando tudo também. E o Ti estava cheio de shield, etc. Muita qualidade nesse jogo range. E, enfim, no final ali eu consegui vencer com uma diferença não muito grande de pontos. E foi um jogo bem bacana. Nona pergunta, quais são suas referências no HeroClix? Ou seja, jogadores que te inspiram. Bom, vou citar por ordem cronológica. Primeiro seria o Renato Pimentel. O Renatão foi o cara que me levou pro Mage Knight lá atrás, então 20 anos atrás. Ele era um jogador, ele foi tipo o meu mestre, o cara que treinava comigo sempre, etc. E o cara era um jogador absurdo. Foi campeão brasileiro de Mage Knight, foi bicampeão brasileiro de HeroClix. E aprendi 1 milhão de coisas com ele. A gente jogou vários outros jogos juntos também com o Vitão, com o Kaká, essa galera sempre junta. Mas não tinha como não começar pelo Renato. Renato basicamente foi o cara que me levou para esse mundo aí. Gente fina demais, era um jogador incrível, infelizmente. Teve um período ruim, teve uma depressão severa e acabou falecendo. Mas deixa umas saudades aí para sempre. E com certeza escreveu a história dele no HeroClix Nacional. O segundo jogador, sem dúvida, seria o Vitão, o Vitor Vicello. O Vitor é bizarro. O Vitor, cara, ele vai testar tudo que é diferente, tudo que não tá ali num mapa óbvio, e mesmo assim ele consegue injetar muita competitividade nisso. Geralmente, quando você vê um time muito bizarro, é fácil ele ser desconexo, é fácil alguma ponta desse time ser uma merda. Mas o Vitor consegue ligar as coisas de uma forma... Enfim, times bizarros, eu só vi ele jogar com times bizarros em altíssimo nível. Então o Vitor é um jogador bem fora da curva, é um cara divertido de jogar contra. E, enfim, um irmão de 1000 anos, o Vitor é um dos meus melhores amigos. Até hoje, a gente se conhece aí há 20 anos. Cara, não tinha como não ser uma hiper referência para mim. Bom, o terceiro jogador seria o Ti, né? Thiago Pinto. Imagino que vocês não conheçam, né? Quem não conhece. O Ti é bizarro. O Ti, altíssimo nível. É um cara que tem track record, né? É um cara que ganhou 2 vezes o Nacional. É um cara que foi para fora, destruiu lá fora. No primeiro dia ficou em primeiro lugar contra jogadores fortíssimos, né? E o Ti, além de ter essa visão que
basicamente entende muito rápido o time do oponente e, obviamente, já entra com o time dele entendendo, mapeando tudo muito bem. Então, tem uma visão clara e rápida. E é um cara bem que se adapta. Quer jogar um time na mão dele que joga do jeito A, ele vai jogar bem. Joga do jeito B, ele vai jogar bem. Joga do jeito C, vai jogar bem também. Então, essa é uma característica de excelentes jogadores. Eles são versáteis. E que mais? Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa do Ti que eu acho fantástica, né, e inquestionável, é que ele é a maior referência no quesito regras no Brasil, né, interpretação das regras, entendimento do jogo assim de uma forma sistêmica. E isso é muito forte. Isso engrandece ele como jogador, além de ajudar muito a comunidade, etc. Então, enfim, o Ti é um jogador pesadão. Meu amigo, gosto muito dele. E tô até com vontade aí queria treinar mais vezes com o Ti. Antes, quando ele morava em Floripa, a gente acabava treinando ali uma vez por mês, às vezes até mais. O que é pouco ainda, mas enfim, melhor que nada. E hoje ele tá em Itajaí, então nosso espaço de treino aí ficou maior. Mas às vezes a gente se encontra nas ligas online, etc. O Ti tá sempre ali, né? Fomentando o jogo, se comunicando com todo mundo, participando das ligas, ficando puto quando os arrombados não jogam as partidas. Enfim, o Ti é uma super referência, um jogador incrível e é por isso que todo mundo conhece o cara aqui no Brasil. Continuação da pergunta 10, jogadores que me inspiram. Não dava para deixar de falar do Diego de Guaxupé, que hoje está longe aí das mesas, mas porra, jogador foda, um cara inteligente, super lógico, super racional, né? Um cara da matemática, pá, enfim. Esse era um cara que eu adorava jogar contra, a gente tinha uma competitividade bem legal. E fui para Guaxupé várias vezes, porque a gente bolou ali o São Paulo versus Guaxupé. Então eu ia com mais 3 jogadores e ele lá com os 4 jogadores de Guaxupé. Todo mundo se enfrentava. Era legal pra caralho, a gente sempre foi super bem recebido lá, a galera super bacana, acolheu a gente pra caramba. E muitas saudades dessa turma, o João, o Minotti, o Murilão, o campeão do povo. E, claro, o Diegão. A partida mais sensacional que eu tive com o Diego foi nas quartas de final de um Nacional no Rio de Janeiro. Partida sinistra, super apertada. Eu lembro que ele correu com todo o time dele lá pra cara do meu time, soltou aquele Hawkeye do arco lá, mano, bateu pra caralho, enfim. Mas eu ainda consegui virar esse jogo, foi hiper emocionante. E, enfim, o Diegão era um cara que não tinha como não citar. Foi engraçado que nesse jogo aí teve um diálogo muito engraçado que eu fui rolar um dado para fazer um ataque, daí o Diegão virou para mim e falou: pô, você tem 40% de chance de acertar esse ataque. Daí eu falei: ô Diegão, se a existência quiser que eu acerte, a minha chance é de 100%. Enfim, bizarrices. Próximo cara, deixa eu ver aqui. Tem o Diegão, quem mais? Isaac. Bom, esse nunca conheci, espero conhecer um dia, mas não tem como não falar do Isaac. Quem puder, assista uns filmes aí, uns vídeos dele aí no YouTube. Ele provavelmente é o melhor jogador do mundo. Para começar, o cara já era super novo, já era campeão mundial, ganhou de todo mundo. O cara joga rápido, visão clara. E esse lance de jogar rápido é interessante para quem consegue entregar muito valor num turno, para jogadores bem competitivos ali que estão afiados. Jogar rápido é interessante porque você acaba jogando mais vezes. Quantas vezes você não jogou HeroClix aí com seu amigo e você jogou 3 turnos? Uma bosta. Entendeu? Então ali, um cara como o Isaac, etc., que conseguem jogar super rápido, ele acaba jogando 5, 6 turnos. Com aquela média de entrega de valor de um jogador muito bom. O Isaac é o cara que eu mais quero enfrentar no mundo. Se eu pudesse escolher um cara para jogar HeroClix, agora vou ali, entro no computador e jogo, seria o Isaac, com certeza. É um jogador extremamente absurdo. Bom, próximo seria... olha só. Pedro Santos, famoso Dum. Gosto muito do Dum. Marrento, super competitivo, ego no teto,
super armado até os dentes, extremamente talentoso. É uma combinação assim que eu imagino que se o Doom ficar aí no médio e longo prazo no jogo, o cara vai ganhar muita coisa, assim. Gosto muito de jogar contra o Doom, cara muito inteligente, também ficou muito bom rápido, né? Tem um talento aí, o cara é foda. E, pô, antes a gente jogava muito mais, treinava bem mais com o Doom, encontrava ele nas ligas, mas agora, sei lá, acho que ele tá num momento bem corrido aí no trampo, a gente tem jogado menos. Mas é um dos principais jogadores competitivos do Brasil, com certeza. Gosto muito do Doom. E fica um abraço aí, arrombado. O próximo seria Roney. Puta, o Roney era foda. O Roney, cara, eu acho que foi o jogador mais talentoso que eu consegui trazer pro jogo. Então treinava comigo e com o Dani ali sempre. E o Roney, puta merda. É aquele negócio da curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado muito curta. Então você faz o cara ficar bom muito rápido. E, porra, testava um monte de coisa diferente. Fazia boas perguntas. Era um jogador fodido. Tenho saudades do Roney no jogo aí. E agora com o Pulp eu vou tentar trazer ele de volta, com certeza. O próximo jogador seria o Dani. Dani, meu irmãozaço de Floripa. O Dani também. Estilo Roney. Curva de aprendizado bizarra. Aprende tudo muito rápido. Tem um estilo de jogo bem diferente do meu e do Roney. O Dani gosta de times com muita peça, fazendo POG. O que é forte pra caralho. Isso me lembra o Eimar também. O Eimar foi campeão brasileiro há muito tempo atrás. Jogava bastante com ele na liga lá em São Paulo. E o Eimar também gostava de times enormes, fazendo um monte de POG. Isso é foda. O Dani, cara, super jogador. Super, super jogador. Com o Pulp ele começou a dar uma animada de novo. Acho que tá voltando. Né? Espero que ele esteja voltando. E é aquilo, né? O Pulp é foda. O Pulp é bem mais inclusivo pra galera aqui no Brasil, né? Bom, o próximo jogador seria o Iago. Cara, o Iago, foda. Comecei a treinar com ele direto. O Iago ali da região dos Lagos do Rio de Janeiro, mora perto do Guizarra, começou a jogar há pouco tempo e é um puta jogador. Cara muito talentoso. A gente tem treinado aí praticamente todos os dias. E, putz, evolução muito rápida do cara. Ele tem uma média de entrega de valor por turno muito boa. Super jogador. Quem mais? Ricardo Prisco, Kaká, meu irmão do coração. Porra, o Kaká. O Kaká tem aquela. O Kaká nunca gostou dessa vibe competitiva. Nunca gostou dessa vibe. Mas ele sempre foi muito importante para a comunidade, porque ele está lá há 2 milhões de anos, e ele sempre teve essa abordagem super legal com a galera que está chegando, que está querendo conhecer o jogo, etc. Então, meu, é aquele cara que sempre esteve ali e que, pô, tem a mão para fazer essa introdução com a galera. Kaká, fica um abraço aí, que é o meu irmãozaço. Deixa eu pensar aqui, o próximo... também pensando nessa pegada do Kaká, mais forfão, um cara que tenho que agradecer muito, porque quando eu voltei pro HeroClix, foi ele que me guiou ali pros grupos, pras ligas, que é o Ting, o Marcelo Salazato, cara foda, gosto muito dele. E, enfim, tem outros jogadores muito bons, muito bons. O Segadas é um cara muito bom, um jogador eficiente, cara competitivo, tem peça pra caralho também. Já tivemos bons jogos. O Brunão, Painkiller, não tenho o que falar do Brunão. Brunão, porra, referência máxima aí também no HeroClix. Cara foda. E fica um abraço também pra toda a galera lá da liga que, porra, que eu joguei por muitos anos, e um monte de cara bom, o Eimar, Ricardo Witkowski, vários cara foda. Fica um abraço aí pra galera. E é isso. 10ª pergunta, alguma mensagem para nossos leitores? Eu acho que a melhor mensagem seria: deem uma chance para o HeroClix Online. Ali você pode testar tudo, você vai estar em contato com uma galera de outro estado, vai participar de ligas com temas, variados. Então eu acho que dar uma chance para o jogo online vai ser muito legal e vai engrandecer o seu jogo presencial. Ele não é um substituto do jogo presencial, porra. Ele é um auxílio ao jogo presencial. Ele só vai te agregar mais informação, mais experiência. O jogo online é incrível.
E eu quero super agradecer aqui ao Otacílio por esse espaço na Paradise Clicks e parabéns por esse carinho autêntico aí que você tem com o HeroClix, dá para ver nitidamente. É um cara que gosta muito mesmo do tema. E fica esse abraço aí para todo mundo.